Hoje é dia 16 de novembro, essa aula está sendo gravada, estamos na aula 15, a aula passada foi a aula de exercícios. Essa aula 15, estamos a mais ou menos umas 3, 4 aulas para o término da disciplina, em termos de conteúdo. Hoje falaremos de reações de hidrocarbonetos de um modo geral, porque essa aula vai ser, na verdade, dividida em duas partes. Teremos as reações que eu coloquei, porque eu chamei o título de hidrocarbonetos, né? Que a gente vai ver reações de alcanos, de alcenos e de alcinos. São reações envolvendo grupos funcionais atrelados aos hidrocarbonetos. Para quem não se lembra, hidrocarbonetos são todos aqueles que têm na sua estrutura carbono e hidrogênio. Eles podem ser divididos em alcanos, alcenos, alcinos. Os alcanos a gente tem todas as ligações carbono-carbono saturadas. Os alcenos a gente tem pelo menos uma dupla ligação. E os alcinos a gente tem uma tripla ligação. A gente tem outras subclasses de hidrocarbonetos, a gente também pode colocar ainda nessa classificação os cicloalcanos, né? Cicloalcenos, cicloalcinos existe também. Cicloalcanos são aquelas estruturas onde a gente tem uma quantidade X de carbonos ligados em forma de anel. Para essa aula de hoje, a gente vai focar nos alcenos e nos alcinos. Por que eu deixei o alcanos para depois? Alcanos, se você pensar na reatividade de alcanos, é uma reatividade bastante particular, né? Porque você não sabe, você não consegue fazer muita coisa, na verdade, com alcanos. Não temos ligações muito polarizadas em alcanos, né? A gente só tem carbonos e hidrogênios. A ligação carbono-hidrogênio ele não é tão polarizada, né? Então, é praticamente apolar, a gente considera praticamente apolar. Então, como a gente pensaria numa reação polar envolvendo alcanos, né? E a reação envolvendo alcanos, o único tipo de reação que a gente consegue, não vou dizer que é o único, mas uma das poucas reações que a gente consegue fazer com alcanos são as reações radicalares. Então, se a gente gerar um radical que é uma espécie bastante reativa, ele pode reagir com alcanos. Tá? Existem outras reações que a gente pode fazer com alcanos, mas são reações de modo geral que a gente viu em TQ, né? Combustão, decomposição, né? Craqueamento, essas reações aí. Mas no ponto de vista de FRO, são as reações radicalares que a gente pode fazer com os alcanos. Essas reações são feitas em escala industrial, dá para fazer também em escala de laboratório, mas são reações bastante específicas. Então, por isso que a gente vai ficar aqui hoje. Entre os alcenos e alcinos, a gente vai lidar com um tipo de reação principal, a reação de adição. A gente vai ver outros tipos de reações, mas o principal é a reação de adição. A reação de adição consiste, no ponto de vista conceitual, para a gente ilustrar, a gente parte de um alceno ou alcino, tá? Essa reação também pode acontecer com alcinos, com triplas ligações. Esses carbonos aqui estão com orbitais híbridos sp2. Para quem não sabe o que eu estou falando, sugiro vocês reassistirem as aulas iniciais, né, envolvendo ligações do carbono. E a gente tem dois grupos a serem adicionados, que a gente está chamando aqui de YZ. A reação de adição, como o próprio nome já diz, é basicamente você transformar essa dupla, um dos pares de elétrons, principalmente o par de elétrons π, da ligação π, transformar esse par de elétrons da ligação π em uma ligação sigma. Então a gente tem um par de elétrons π, essa ligação π se quebra, faz uma ligação com uma espécie que está deficiente de elétrons, que é o Y, eletrófilo, ok? E nessa reação, a gente tem um carbono aqui que vai ficar deficiente de elétrons. Então, a gente precisa de um nucleófilo para fazer uma outra ligação aqui. Então, de uma ligação π, a gente acaba gerando duas ligações sigma. E a hibridização do carbono, que antes era sp2, torna sp3, ou seja, um hidrocarboneto saturado. Essa é a equação principal aqui da reação de adição. Então, a gente vai ver muitas reações em que a primeira parte é sempre envolvendo a adição de um eletrófilo e depois um nucleófilo. Ou a gente vai ver reagentes onde esses dois estão no mesmo reagente. Então, a gente vai ver vários tipos de reações de adição. O que vai mudar muito é o Y e o Z. E a gente pode ter casos em que o próprio
a gente pode ter reações de adição de apenas de um único átomo, tá? A gente tem aqui um caso, a gente pode ter a formação de uma espécie que faz duas ligações, por exemplo, o oxigênio. A gente pode ter uma espécie que pode fazer duas ligações, por exemplo, o bromo. Tá? O bromo não costuma fazer duas ligações. Esse é um caso atípico que a gente vai ver hoje também. Então, além dos dois grupos Y e Z, a gente pode ter um grupo só adicionando na dupla ligação. Tudo bem? Essa reação, se vocês baterem, analisar com um pouco mais, olhando um pouco com mais calma a equação geral, essa reação é justamente de adição, ela é a reação inversa da reação de eliminação que a gente já viu na aula passada. Na reação de eliminação, a gente pode eliminar esses grupos, principalmente quando um dos grupos é um hidrogênio e um grupo de saída, né? A gente pode fazer esse tipo de reação de eliminação. Sai HX, a gente precisa de uma base para fazer a reação de eliminação, tanto na forma de E1 ou na forma de E2. Existem outros tipos de eliminação, tá? Mas o que cabe aqui na disciplina E1 e E2. Bem, vamos começar então. Agora vai ser uma sessão. Começar a ligar aqui o modo turbo, eu vou ficar falando muita coisa a partir de agora. Eu vou falar de várias seções diferentes de adição. Vou começar pela adição de HX, água meio ácido, álcool meio ácido. Eu poderia falar um por um, certo? Mas eu consigo agrupar algumas reações de adição. Então, nesse slide eu vou falar de 3 reações em um slide só. A adição de HX, então vamos partir pelo alceno. HX, água e meio ácido, e ROH e meio ácido. O que eles têm em comum, pessoal? Eles têm um hidrogênio aqui eletrofílico, né? Nos três casos, a gente tem a figura do H+, aqui em questão. Então, o mecanismo para esses três tipos de reação segue mais ou menos a primeira etapa da mesma forma. Então, se a gente ilustrar o HX na forma de H+, vamos pensar um pouquinho em termos de mecanismo, ou seja, uso de certas curvas. Essa reação aqui é a reação nova, que a gente está vendo. A gente precisa identificar sempre quem que é o rico, quem que é o pobre, pessoal. Então, aquelas teorias, aquele papo que eu coloquei lá no começo, depois da P1, também serve aqui. Então, a gente tem uma espécie, um hidrogênio, um H+, né, um eletrófilo, ou um ácido, mas, independente disso, ele pode ser considerado como pobre, né? Está deficiente de elétrons. O par de elétrons π, a gente pode considerar ele como rico. Então, o que vai acontecer? O par de elétrons π vai atacar. Vamos usar uma outra cor para mecanismo. Então, rico ataca pobre. Então, olha a seta aqui. Eu estou usando o par de elétrons π para atacar o H+. O que a gente vai ter depois? Então, nesse primeiro momento, eu vou usar a ligação π, o par de elétrons π, ele vai virar um sigma, tá? Eu vou fazer uma sigma com H+. E aí vem sempre a dúvida, que lado eu coloco o H, né? Se eu colocar aqui, eu posso colocar aqui ou aqui. Vamos colocar aqui do lado esquerdo? Então, eu fiz uma nova ligação, certo? O π virou sigma. E olha o que aconteceu com esse carbono aqui, né? Esse carbono ficou com 4 ligações, está neutro. E agora esse carbono aqui só está com 3, né? Balanço de carga, neutro, positivo. Eu tenho um produto só, então esse produto precisa manter o balanço de carga. Ele precisa ter um saldo positivo, né? Neutro, 0 mais 1, tem que dar mais 1. Então, o positivo vai estar aqui nesse carbono. Então, a gente tem a primeira etapa aqui. E quem que é esse trem aqui? Como que a gente chama esse trem aqui? Carbocátio. Olha o carbocátio aqui de novo, aparecendo. Ele já apareceu na reação de SN1 e de E1. E também agora ele está aparecendo na reação de adição de duplas na presença de ácido. Então, na presença de ácido, na forma de H+, ou HX, e a gente sempre vai gerar o carbocátio. E a estabilidade também, a regra de estabilidade de carbocátio também se aplica aqui. Professor, não assisti essa aula. A estabilidade de carbocátio, ela diz que o carbocátio terciário sempre vai ser mais estável que o carbocátio secundário, que vai ser mais estável que o carbocátio primário. Eu estou colocando R como carbono, tá? Vai ser mais estável que o carbocátio metílico. Por que disso? Essa regra de estabilidade vem do efeito indutivo, que aqui
ele tem um nome específico de hiperconjugação. Então, essa palavra que está aparecendo várias vezes nas aulas aqui, hiperconjugação, é um conceito muito importante que vocês precisam ter em mente. É um tipo de efeito indutivo. A gente viu o efeito indutivo lá atrás, na teoria ácido-base, quando a gente falava da estabilidade da base conjugada, né? E aqui, a estabilidade da base conjugada por efeito indutivo, ela é favorecida com elétrons, elementos eletronegativos, para estabilizar uma carga negativa. Só que como a gente tem um elemento aqui com carga positiva, a gente precisa ter elementos que doam elétrons ao invés de retirar elétrons agora, que são carbonos. Então, quanto mais carbonos, mais estável vai ser esse carbocátio. Tudo bem, então lembramos aqui muitas coisas. Vocês estão percebendo que não foge muito, muitas coisas estão em comum, né? SN1, E1, adição de H de meio ácido. E aqui o que pode acontecer? Lembra lá atrás que a gente precisava de um eletrófilo e um nucleófilo para a reação acontecer? Então, isso aqui a gente está usando o H+. E o nucleófilo que a gente vai usar pode ser diversas coisas. Pode ser um aleto, pode ser uma espécie nucleofílica de oxigênio, por exemplo, água, ou pode ser uma espécie nucleofílica de oxigênio, por exemplo, um álcool. Então, aqui eu tenho 3 nucleófilos diferentes aqui. Eu tenho X, eu tenho água e tenho álcool. Então, eu posso ter 3 possibilidades para reagir com esse carinha aqui. Eu vou fazer cada cor aqui uma reação. Vou usar o X de verde. Então, se você tiver o X menos, onde que ele vai adicionar? Vai adicionar aqui. E aí a gente vai ter... Vou escolher na mesma cor, tá? Que eu tô preguiça de... A gente vai ter isso aqui, adição de HX. Se a gente tiver água, vou usar azul, né? Para simbolizar água. Par de elétrons, atua como nucleófilo. Pode atacar aqui também o carbono do carbocátion. Eu estou mostrando 3 reações de uma vez só, tá, pessoal? Vocês estão percebendo isso, né? Vai formar o que aqui? Vai formar álcool direto? Não vai formar álcool, tá? Eu não estou quebrando a ligação ainda oxigênio e hidrogênio. Então, ele vai estar nessa forma aqui, ó. Vai ficar na forma de OH2. Neutro positivo continua positivo. E aí, no segundo momento, aí sim eu tenho a saída do grupo de saída. Então, no segundo momento, eu posso, como essa é um álcool protonado, a gente simboliza a desprotonação como escrevendo menos H+, por exemplo, se eu tiver água, outra molécula de água, vai ocorrer o equilíbrio ácido-base, esse vai ser o ácido, a água vai ser a base, e aí a gente vai ter o álcool no final. Então, essa reação aqui é uma maneira de você converter alcenos em álcoois. Então, se você tiver uma grande quantidade absurda de acetileno, por exemplo, acetileno você pode obter a partir do petróleo. Se você fizer água e meio ácido, você vai ter uma síntese de etanol, né, via petróleo, através de um derivado de petróleo. Só que o meio mais verde e sustentável de obter etanol obviamente, a partir da fermentação da cana-de-açúcar. Mas dá para fazer etanol via derivado de petróleo. E se você tiver já um álcool, que eu vou chamar aqui de ROH, ROH é abreviação para álcool, né? Esse R pode ser um carbono ligado a um OH, um álcool. Vai acontecer a mesma coisa, par de elétrons de oxigênio. Esses 3 aqui, então, são nucleófilos que estão adicionando ao carbocátio. Então, você vai ter a formação desse trem aqui, muito parecido com esse de cima, só que ao invés de hidrogênio eu tenho um R, e aí na desprotonação desse éter protonado você vai ter um éter. Então, saindo o hidrogênio do meio, você vai ter R. O que é isso? Carbono, oxigênio, R. É um éter. Aqui a gente teve um álcool e aqui a gente teve um aleto de alquila. Então, foram 3 reações de adição em um único slide. Eu estou exemplificando uma fórmula geral de um alceno, né? E se a gente pegar um alceno qualquer aqui, eu nem estou especificando os substituintes aqui da dupla. Se a gente tivesse um lado diferente do outro, como assim? Se a gente tivesse que escolher um alceno, vamos pegar um alceno com um lado um CH3, hidrogênio,
Outro lado só hidrogênio, vai para facilitar aqui. Que molécula é essa daqui? Esse aqui é o propeno, né? Na hora que a gente faz a adição de H+, certo? Eu vou ter duas possibilidades aqui, pessoal. Lembra que eu falei que o eletrófilo ele pode estar do lado do carbono da esquerda ou da direita? Né? Aqui tem duas opções e vai formar dois carbocátions diferentes. Então, se eu atacar o par de elétrons, o rico, no pobre, eu posso ter o carbocátion formado aqui. Se eu preferir que o hidrogênio entre no carbono da esquerda, eu vou formar um carbocátion no carbono da direita. Se eu colocar o hidrogênio do lado, falta espaço aqui, pessoal, do lado da direita, aqui, ó, tá um pouquinho mais grosso, tá? E aqui é só hidrogênios, eu vou ter um carbocátion do carbono da esquerda. Qual que é o mais formado aqui, pessoal? Com base no conceito de estabilidade de carbocátion, existe uma preferência do hidrogênio ser adicionado nessas reações em que envolve H+. Quando o eletrófilo é H+, o hidrogênio sempre vai entrar no carbono menos substituído. E essa regra que eu acabei de falar se chama regra de Markovnikov. Markovnikov foi um cientista que observou isso empiricamente, através de experimentos. Então, o hidrogênio que vai entrar na dupla, se a dupla não for simétrica, eu vou ter duas possibilidades de carbocátions aqui. E você percebe que esse carbocátion de baixo é o menos estável, porque é um carbocátion do tipo primário só. Ele só está ligado a um carbono. Então, esse não vai ser formado, o preferencialmente formado vai ser o de cima. Por quê? O hidrogênio está sendo inserido no carbono menos substituído, então esse aqui é menos substituído, e esse carbono aqui é o mais substituído. O que é ser mais substituído, menos substituído, professor? Esse carbono aqui está ligado a um CH3 e a um hidrogênio. E esse carbono do alceno está ligado a dois hidrogênios. Hidrogênios não contam como substituição. Então, como ele está mais substituído, esse carbocátion é um carbocátion do tipo secundário, mais estável com carbocátion do tipo primário. Então, esse aqui vai ser preferencialmente formado. Essa regra, então, se chama regra de Markovnikov. Ela tem a ver com a adição do H+, na dupla ligação. H+ se liga ao carbono menos substituído. Não precisa decorar, pessoal. Vocês podem observar isso desenhando as estruturas dos dois carbocátions e vendo qual que é o carbocátion mais formado. Deixa eu mudar a cor da tinta para ficar muito vermelho. Ok? Então, por exemplo, aqui eu poderia adicionar uma reação, nessa reação de HX, né? Aqui no caso um HBr. Vou desenhar um HBr representando a ligação covalente. O que vai acontecer aqui? Rico, pobre. Quem que é o pobre aqui? O hidrogênio. O par de elétrons vai atacar o hidrogênio. Então, rico ataca o pobre. E o carbono, o bromo sai. Tá? O hidrogênio pode ficar com duas ligações, então o bromo sai na forma de brometo. Eu estou fazendo a adição nesse tipo aqui, né, de molécula. E aí, onde o hidrogênio entrar? Será que ele entra no carbono A ou no carbono B aqui, da dupla? Eu tenho a dupla aqui nesses dois carbonos, certo? Se ele entrar em A, eu vou desenhar em preto para não ficar muito escondélico aqui, o vermelho. CH3, o resto eu não mexi, né? Vou desenhar aqui, H, CH também não mexi. Agora eu faço uma ligação simples, CH2, e aqui a ligação com o hidrogênio, tá? E onde está o carbocátion? Está no outro carbono da dupla. Que carbocátion eu tenho aqui? Um carbocátion secundário, pessoal. Ó, esse carbocátion está ligado aos outros dois carbonos. Olha o que acontece quando adiciono o hidrogênio no B. CH3, CH3, H. Esse carbono então está ligado a dois CH3 e um H, e mais um C. Aqui ele tem um CH. Eu vou representar essa ligação com o hidrogênio aqui em cima. E aqui uma ligação simples com CH2. E o carbocátion está aqui. Ok? Então aqui eu tenho um carbocátion primário. E aqui eu tenho um carbocátion
secundário. Então, o B não vai, pela regra de Markovnikov, o hidrogênio sempre vai acabar substituindo no carbono menos substituído. Então, é o A que vai ser formado. Continuando essa reação, vou apagar essa parte aqui. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, pode usar o chat, tá? Eu estou aqui com o chat aberto hoje. O que vai acontecer aqui? Eu vou redesenhar essa estrutura. Eu já vou falar uma coisa punk que acontece aqui em algumas reações. Então, vai formar o carbocátio aqui. E aí vai se ligar. O que formou aqui? Isso aqui mais brometo. Formou mais brometo. Esse brometo vai atacar o carbocátion. E aí você vai ter, então, vou desenhar o produto aqui embaixo. H3, CH3, H, C, BR, H, CH3, certo? Como chama isso aqui? 2-bromo, 3-metilbutano, né? Tá? O bromo entrou no segundo carbono. Eu vou apagar tudo porque tem a resposta aqui. O 2-bromo, 3-metilbutano, né? É o composto que a gente espera. Só que forma também, nessa reação específica, o 2-bromo, 2-metilbutano. Ou seja, o bromo entrou aqui, ó, nesse carbono que eu estou escrevendo, estou marcando mais forte aqui. Como que isso aconteceu? Então, aconteceu um processo que se chama rearranjo. O processo de rearranjo, ela surge a partir do momento que, uma vez que você forma o carbocátion, qual que era o carbocátion mais estável? Eu vou dizer tudo de novo. Essa aula está bem devagar, mas está bem chato. CH, CH3. Eu formei o carbocátion secundário. E o hidrogênio entrou aqui. A hora que eu tenho aqui, eu vou redesenhar de novo para ficar mais claro aqui para vocês. Tá? Carbocátion, 3 ligações. Esse carbono aqui do lado esquerdo, que eu estou marcando mais forte, ele é um carbono que está ligado a outros 3 carbonos, é um carbono terciário. Então, quando você forma um carbocátion e tem a possibilidade de gerar você tem um carbono vizinho mais substituído que ele, você pode, o que pode ocorrer é o processo de rearranjo. Em inglês eles chamam de shift, tá? E esse shift pode ser tanto um grupo H ou um CH3 até. Nesse caso aqui, como H é menor, dá para usar tem preferência pelo H. Esse H, o que vai acontecer? Essa ligação, esse par de elétrons da ligação carbono-hidrogênio acaba indo para o carbono do carbocátio. Então, eu estou fazendo uma seta indicando que eu quebrei, a partir da ligação, ou seja, quebrei a ligação, e esse par de elétrons junto com o hidrogênio foi para o carbono. Então, a seta sai do carbono, da ligação para o carbono. Então, eu quebrei uma ligação. O que eu vou formar aqui? Bem, eu desenho o resto, não mexi nesse, tá? Aqui aconteceu alguma coisa e não aconteceu nada aqui no CH3. Então, ele ganhou um hidrogênio, e agora o carbocátio está nesse carbono aqui. Lembrando que aqui tem brometo, e aí no próximo passo, o brometo atacaria o carbocátio mais estável e levaria ao outro produto. Então, tome cuidado que isso aqui é pegadinha clássica. Ele geralmente dá essa reação, pergunta se há possibilidade de formar mais de um produto, né? E todo mundo acha que vai formar o produto de Markovnikov, mas tem um produto que é um produto que a gente chama de produto de rearranjo. Esse rearranjo pode ocorrer tanto numa migração de hidrogênio, mas também pode ocorrer migração de CH3 também. Então, uma outra reação muito parecida, só que agora é um composto um pouquinho diferente. A gente tem 3,3-dimetilbuteno com HCl. Rico ataca pobre. Então, a primeira coisa é a transformação da ligação π em sigma com hidrogênio. Regra de Markovnikov. O hidrogênio entra no carbono menos substituído, que é o carbono da ponta, e eu gero o carbocátio aqui. Então, vamos lá, por partes. Então, eu vou desenhar, vamos desenhar com outra cor também. Vou usar o preto. CH3, C, CH3, CH3, CH,
CH3, tá? Então, esse 3 está indicando o hidrogênio a mais agora. E aqui eu tenho o carbocátion. Vou apagar porque isso aqui está parecendo radical. O que pode acontecer, então? Você vê que esse carbono pode fornecer um carbocátion mais estável se você transferir um CH3 para o carbono. Transferindo o CH3 para o carbono, você vai ter um carbocátion terciário, um carbono com CH3 agora e um hidrogênio e um CH3. E aí você vai explicar a formação do cloreto ter entrado no carbono, no terceiro carbono, ao invés no carbono da dupla, como a gente espera aqui na reação convencional. Então, daqui eu posso ir para cá, e desse novo carbocátion rearranjado, ele pode ir para cá. Na adição de cloreto aqui e na adição de cloreto aqui. A estereoquímica dessas reações, ela, como a gente envolve a geração de carbocátion, vai cair no mesmo princípio, na mesma discussão de estereoquímica que a gente fez nas reações de SN1. Então, como envolve carbocátions, a gente tem uma grande possibilidade de formar mais de um produto, por causa da geometria do carbocátion. Nesse exemplo aqui que a gente vai trabalhar, eu tenho uma reação de um alceno sendo adicionado H e Cl. Como esse reagente é simétrico, né, não vai fazer tanta diferença eu adicionar o H aqui ou aqui. Então, não vai precisar aplicar a regra de Markovnikov. Então, tanto faz eu adicionar o hidrogênio aqui ou aqui, né? Então, se eu adicionar o hidrogênio aqui, eu vou ter um carbocátion aqui e o cloro vai entrar aqui, certo? Ou vice-versa. Você pode adicionar o hidrogênio aqui, carbocátion aqui e o cloro aqui, certo? Será que só tem essas duas alternativas? Então, vamos lá. Depois eu volto nesse slide aqui. Por quê? Porque eu tenho uma informação importante que depois do produto da adição, eu gero dois carbonos marcados com asterisco, e o asterisco, toda vez que tiver uma estrutura com asterisco, vai simbolizar que eu tenho centros assimétricos, tá? Ou seja, carbonos com 4 ligações diferentes. Então, eu tenho dois centros assimétricos, dois carbonos assimétricos, com 4 ligações diferentes. Se cada centro pode ter a opção do R e o S, então você pode ter RR, SS, RS, SR, né? Então, permutando aqui os dois centros, então você pode ter 4 produtos aqui, ok? E é isso que vai acontecer. Então, vamos lá. Vamos bem devagarzinho aqui, eu vou desenhar a estrutura aqui mais ou menos no plano em perspectiva, e aí eu vou mostrar aqui a ligação do HCl, e eu vou usar setas vermelhas para mostrar o mecanismo, o ataque, tá? Rico, pobre, expulsa o grupo de saída. O que eu vou ter? Eu posso ter o hidrogênio sendo atacado, o hidrogênio, o carbono da direita recebeu o hidrogênio, o carbono da esquerda recebeu o hidrogênio. Então, se ele recebeu o hidrogênio no carbono da direita, vamos supor que ele recebeu aqui e ficou para cima. O CH3 aqui vai ficar para baixo, e aqui eu tenho um carbocátion com CH3. Mas eu posso ter também a possibilidade do hidrogênio ser atacado. Por que você colocou a ligação para cima, professor? Não podia ter atacado por baixo? Podia. Então, se eu desenhar aqui com hidrogênio para baixo, CH3 para cima, eu vou ter o carbocátion aqui CH3. Né? Vai dar diferença, professor? Será que vai? Vamos ver. E aí, no segundo momento, eu tenho cloreto aqui, cloreto aqui. E aí, o que eu vou ter? Vou ter o ataque do cloreto, né? O ataque do nucleófilo. Quem que é o nucleófilo agora? Esse é o rico, esse é o pobre. Rico ataca pobre. Professor, você está fazendo cloreto atacando por cima, né? Então, aí vem a questão, né? Como o carbocátion é planar, essa região aqui é planar, o cloreto pode atacar por cima ou por baixo. A gente lembra do orbital P vazio aqui? Então, o par de elétrons pode entrar no lobo de cima ou na parte de baixo. Então, eu tenho duas possibilidades aqui. Eu vou chamar aqui de 1. Eu vou chamar aqui a possibilidade de ele atacar por baixo 2.
Então, para esse carbocato, eu vou ter duas possibilidades. Se ele atacar por cima, eu já não estou escrevendo em perspectiva, né? HCH3. Se ele atacar por cima, eu vou ter isso aqui. Se ele atacar por baixo, CH3 vai subir, certo? Eu tenho esses dois. E a mesma coisa vai se aplicar aqui. O cloreto pode atacar por cima ou o cloreto pode atacar por baixo. Também vou ter duas possibilidades aqui. Então, se o cloreto atacar por cima, CH3H, cloro, CH3. Cloro embaixo, CH3 em cima, CH3 em cima, hidrogênio embaixo. Então, a gente teve esses quatro produtos aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar direito esse aqui. Então, aqui é o produto 1, produto 2, produto, vamos chamar esse de 3 e 4. 3, o produto 4. Aí a gente tem que fazer aquele exercício de estereoquímica. Então, de novo, a gente precisa ver se tem alguma relação. Será que são compostos iguais? São enantiômeros? São diastereoisômeros? Como a gente está trabalhando agora com moléculas que têm dois centros, né? A gente pode ter a possibilidade de ser enantiômeros, serem a mesma molécula, ou serem diastereoisômeros, a princípio. Ou composto mesmo, se tiver um plano de simetria. A gente vê que não tem plano de simetria aqui nesses compostos, porque a gente tem cloro, CH3, CH3 e hidrogênio. Então, isso já configura como não tendo a possibilidade de ter composto meso. Mas a gente precisa tentar estabelecer se esses quatro são... Qual a relação entre esses quatro? Você vê que aqui eu tenho os dois CH3 para cima e os dois CH3 para baixo. Será que se eu girar aqui de cabeça para baixo, eu levo a outra estrutura? Se eu conseguir girar de ponta cabeça e a estrutura for idêntica à outra, significa que vão ser a mesma estrutura. Então, vamos jogar isso aqui e girar 180 graus. O que, que vai acontecer? Os dois CH3 vão para baixo. Opa, tá dando aqui igual. Só que o que aconteceu com o Cl e o hidrogênio? O Cl está aqui? Não, o Cl está aqui, ó. Certo? Lembra que eu girei 180. E o hidrogênio está aqui. E esse aqui, ó, o Cl está do lado esquerdo e o hidrogênio está do lado direito. Tá? Então, relembrando um pouco os conceitos de estereoquímica, a relação entre 1 e 4 não são a mesma molécula. A relação entre 1 e 4 é de enantiômeros. Professor, eu esqueci essa aula aí. Enantiômeros são aquelas estruturas que têm a relação objeto-imagem. Então, se você colocar isso aqui do lado, imaginar um espelho refletindo isso aqui vai ser a imagem desse objeto aqui. Então, essa relação objeto-imagem é de enantiomeria. E entre esse também é de enantiomeria. Vocês podem fazer assim, depois girar um deles de ponta cabeça e você vai ter também esse outro par de enantiômeros. Foi o que eu escrevi aqui no slide anterior, né? Enantiômeros, enantiômeros. E a relação entre esse é de diastereoisômeros. As outras relações vão ser todas de diastereoisomeria, tá? Então, pelo fato de eu formar carbocátions, eu posso ter diferentes possibilidades. E esse primeiro ataque também, tá? Esse primeiro ataque eu posso atacar por cima ou por baixo. Ou trocando em mim, ou falando diferente, posso colocar o hidrogênio aqui ou o hidrogênio aqui. Se vocês girarem essa molécula, né, é como se eu tivesse atacado o outro carbono, tá? Então, eu tive felicidade por fazer essa molécula ser simétrica. Eu vou ter essas duas possibilidades, né, do carbocato ser formado aqui ou aqui, tá? Não tem diferença se você ter para cima ou para baixo, ou hidrogênio para cima ou para baixo. O que for para cima para um equivale ao outro ser adicionado hidrogênio para baixo. Mas isso aí vai confundir vocês, tá? Então, eu trabalho só na possibilidade de eu ter dois carbocátions, um aqui, outro aqui, e a possibilidade de eu ter o cloro atacando por cima ou por baixo. Você vai ter quatro produtos aqui. Agora, talvez a Vitória está perguntando aqui, desculpa, Vitória. Ixi, ela perguntou já faz 15 minutos atrás. A Vitória está perguntando, carbono menos substituído é o carbono menos estável, ou seja, primário. Isso. Quando você adiciona o carbono,
O carbono menos substituído é o carbono que tiver mais hidrogênios ligados ao carbono do alceno. Então, entre esse carbono que tem 2 hidrogênios e esse carbono que só tem um hidrogênio, o H+ vai ser adicionado no carbono menos substituído, que é esse aqui. O carbono, a relação entre a estabilidade e o carbono substituído é um tipo de efeito indutivo. E esse efeito indutivo tem uma das aulas, tem um slide mostrando o carbocátion e no carbono vizinho uma ligação carbono-hidrogênio, um orbital sp3 aqui. E esse par de elétrons aqui da ligação carbono-hidrogênio ajuda a estabilizar, ele tenta doar a longa distância, né, através das ligações sigma, ele tenta estabilizar o carbocátion. Então, quanto mais carbonos ligados a hidrogênios você tiver, mais estável você vai conseguir, mais estável vai ser esse carbocátion. Enquanto que se você tiver, em vez de um carbono, só hidrogênio, ele não vai ter essa estabilização através dos pares de elétrons, das ligações sigma, carbono e hidrogênio dos carbonos vizinhos. Eu posso depois pegar... Isso aí você tem na internet, tá? Se você colocar conjugação, tem várias imagens aqui que eu posso... Deixa eu ver se eu tenho uma imagem boa. Tem aqui do Wikipedia, mas não tá muito legal. Esse do Wikipedia... Vamos ver se dá para representar esse do Wikipedia. O que está acontecendo aqui? Então, eu tenho um carbocátion, que é esse carbono do meio, e aqui ele está mostrando uma sobreposição de orbital, né? Aqui eu tenho um orbital cheio, carbono e hidrogênio, tá? Aqui um orbital sp3, e aqui um orbital s, fazendo a ligação sigma CH. Ele está doando elétrons aqui a longa distância para o orbital p, na verdade, né? Mas eu não sei se ele está vazio, porque parece um alceno aqui, mas tudo bem. Imagine isso aqui como um carbocátion, tá? Ele tem um orbital vazio, e aí essa sobreposição de orbitais é a estabilização por hiperconjugação, que nada mais é que a gente pode simbolizar isso com aquela flechinha através das ligações sigma para representar o efeito indutivo. Não sei se ajudou. Essa questão da estereoquímica só funciona para esse tipo de reação de adição de HX, água em meio ácido e álcool em meio ácido. Bem, então o que a gente viu agora é o que a gente costuma fazer na prática. Então, para você sintetizar isopropanol, o 2-propanol ele tem um outro nome aqui que é o isopropanol. Quem mexe com microeletrônica, quem aí conserta celular, quem mexe com eletrônica, deve ter usado isopropanol na vida, porque ele é usado como solvente para limpeza de circuitos eletrônicos, né? Quando dá mau contato com alguma cor, sei lá, seu joystick não está funcionando direito, pode ser que seja só sujeira. Aí você passa um isopropanol na placa, não danifica a placa, né? E ele remove a sujeira e seu joystick fica novo de novo, tá? E o isopropanol ele pode ser obtido a partir do propeno. Geralmente isso aqui é obtido através de petróleo, derivados do petróleo. A destilação fracionada do petróleo, você pode obter um pouco de propeno. E aí, para a obtenção do isopropanol, você faz uma espécie de hidratação, né? Você joga H de um lado, OH do outro, né? Ou seja, uma molécula de água, onde o hidrogênio vai ficar no lado e o OH no outro. E aí você tem o isopropanol, certo? Por que formou o OH no meio? O OH ficou no meio porque não ficou na ponta. De novo, mecanismo. Você joga água em meio ácido, né? O ácido simbolizado aqui pelo ácido sulfúrico, ele que vai prover o H+ na reação. Então, você tem rico atacando pobre, e aí você tem as duas opções de carbocátion. Se o hidrogênio atacar no carbono da ponta, eu vou ter o carbocátion mais estável, que é esse daqui. E aí a água entra, ataca aqui, formo o CH3COH2, estou refazendo essa reação de novo, e depois de uma desprotonação, eu tenho o 2-propanol, certo? Então, essa é a reação principal da aula de hoje. Agora, se você quer fazer o 1-propanol, ou seja, com álcool na ponta da cadeia, a partir do propeno também,
Dá para fazer. Só que aí você vê que a seta está mostrando da transformação, está mostrando que você precisa fazer isso em duas etapas. A primeira etapa é um monte de letrinha aqui. Você precisa de BH3, que é o nome dado para borana, e THF é um símbolo para solvente. Esse solvente é o tetraidrofurano. Ele tem essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura parece um... Não sei o que se parece com isso aqui. Mas é um éter cíclico, tá? Aqui é um oxigênio ligado a dois carbonos, num anel, formando um anel de 5 membros, né? Um heterocíclico de 5 membros com oxigênio. Ele é usado como solvente. E aí vai acontecer alguma coisa nessa primeira etapa, e aí numa segunda etapa você joga a base, hidróxido, água oxigenada em água. Então, fazendo toda essa mistureba, esse caldeirão da bruxa, você se transforma o propeno em um propanol. Então, essa é uma maneira, essa receita de bolo aqui, punk, é uma maneira de você adicionar o OH, uma maneira que a gente chama anti-Markovnikov. Markovnikov, que eu falei lá atrás, o que era o Markovnikov? É aquela regra que dizia que o H+ entra no carbono do alceno menos substituído. Quando você coloca o H+ no carbono menos substituído, você faz o carbocátion no carbono mais substituído e o nucleófilo entra no carbono mais substituído. Agora, se você quer que o nucleófilo entre no carbono menos substituído, você tem que fazer uma adição do tipo anti-Markovnikov. Então, fazendo uma adição do tipo anti-Markovnikov, você é como se o carbono menos substituído recebesse o nucleófilo. E aqui no Markovnikov, o carbono mais substituído recebe o nucleófilo. Como que isso é possível? Por causa da ação do boro, da borana. A primeira reação aqui de hidroboração, esse é o nome da reação, já dei um spoiler aqui. Hidroboração. Eu chamo de hidroboração, não sei se os livros chamam também. Nessa primeira etapa de hidroboração, eu jogo o alceno na presença de BH3. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma reação de adição. Eu tenho aqui o par de elétrons da dupla e ele vai se ligar ao boro. O boro, então, em questão vai ser o eletrófilo. Por que o boro é eletrófilo? Cadê o delta+ aqui, professor? Não tem delta+, mas isso tem a ver com aquela aula... Agora eu estou esquecendo. Reações no modo geral. Eu expliquei que o boro e o alumínio, eles são da família 3A. Deixa eu contar essa história de novo, né? Ele tem um orbital P vazio. E orbital P vazio, o que significa? Significa que ele é um ácido de Lewis. O que é um ácido de Lewis? É uma espécie que consegue receber par de elétrons. Ou seja, se ele consegue receber um par de elétrons, ele é um eletrófilo. Então, ele tem um espaço, ele tem um buraco, que é o orbital P vazio, que consegue acomodar um par de elétrons, tá? Só que quando você recebe um par de elétrons, o boro, agora, ele fica tetravalente. E aí, quando ele fica tetravalente, ele fica negativo, com carga formal -1. E aí, você transforma esses hidrogênios como fontes de hidreto. Então, ao mesmo tempo que ele recebe um par de elétrons, a ligação boro-hidrogênio pode servir como nucleófilo. É uma bizarrice, né? Por isso que a gente tem duas setas aqui agindo ao mesmo tempo, tá? Esse tipo de adição é um tipo de adição que a gente diz do modo concertado. O que é um mecanismo concertado? Um exemplo de um mecanismo concertado é SN2, pessoal. Lembra do nucleófilo? Ao mesmo tempo que ele ataca, ele expulsa o grupo de saída. É quando você tem mais de uma seta no mecanismo, tá? Então, aqui, ao mesmo tempo que ele ataca, né, a ligação quebra e o carbono aqui, que ficaria deficiente, vai receber já o par de elétrons com o hidrogênio. Então, as duas ligações já vão ser feitas em uma etapa só. Então, ele é diferente do mecanismo do H+, que formaria carbocátion. Aqui não está gerando carbocátion. Então, eu vou colocar aqui sem intermediários. A dúvida olha quanta coisa tem nessa aula, né?
O boro, ele podia entrar aqui. Por que ele entrou no carbono da ponta? Né? Por que o boro preferiu entrar no carbono da ponta? Por que o BH3 não podia ter reagido assim, né? Com o par de elétrons com a ligação formada no carbono do meio? A gente vai explicar isso agora. O carbono prefere se ligar ao boro de uma maneira muito similar que a gente viu agora há pouco com HX. Aqui eu tenho um exemplo com HBr. Quando você faz uma adição de duplas em HX, esse aqui seria mais ou menos o estado de transição, não seria o intermediário ainda. Eu poderia ter duas possibilidades de estado de transição, onde o hidrogênio entra no carbono menos substituído, então isso aqui é o Markovnikov, e aqui o Markovnikov observou que o hidrogênio entra no carbono menos substituído, certo? Aqui esse carbono tem um CH3. Por que ele entra no carbono menos substituído? Porque no estado de transição, que é o estado onde a gente tem as ligações sendo formadas e rompidas, esse carbono começa a ficar com delta mais. Se eu inverter aqui, se eu colocar o hidrogênio atacando, sendo adicionado no carbono mais substituído, eu vou ter no estado de transição o carbono da ponta como delta mais. Então, por causa da hiperconjugação, o delta mais, essa espécie é mais estável por causa da hiperconjugação, que eu tenho dois carbonos estabilizando, do que aqui que eu tenho apenas um carbono estabilizando ele. Então, isso aqui é menos estável, isso aqui é mais estável, certo? Isso para HX, que a gente viu até agora. Agora, para BH3, funciona o mesmo princípio, pessoal. Então, é como se fosse um Markovnikov aqui no boro. Então, o par de elétrons vai se ligar ao boro da ponta, no carbono da ponta, para gerar um estado de transição mais estável. Então, ele está indo no caminho que gera um estado de transição mais estável. Então, o boro entra no carbono menos substituído para gerar um carbocátion, um pseudo-carbocátion mais estável. Esse é um dos motivos. O segundo motivo é questão efeito estérico. O boro não é tão grande assim, mas quando ele se liga, ele vai acabar preferindo o carbono da ponta por questões estéricas aqui. Tá? Então, é mais fácil ele encontrar um carbono da ponta, se ligar um carbono da ponta, do que um carbono no meio, um carbono mais substituído que um carbono menos substituído. Então, o primeiro motivo é esse, para formar um estado de transição mais estável. Por que esse estado de transição é mais estável? Porque isso aqui lembra um carbocátion secundário, enquanto que aqui lembra um carbocátion primário. Tá bom? E o segundo é o efeito estéreo. Pessoal, não se preocupa, a esse ponto da aula é uma reação muito específica. O pessoal não vai usar nunca. Eu tenho certeza que vocês não vão usar nunca isso. Mas é um conceito que estão nos livros e são reações que são muito utilizadas, talvez, em alguns processos industriais, tá? Então, por isso que vale a pena eu estar mostrando aqui para vocês. Essa reação continua. Então, eu formei uma quilborana aqui, nessa primeira etapa. Só que eu tenho ainda dois hidrogênios para adicionar. Então, essa quilborana pode virar uma trialquilborana. Então, a alquilborana, como ele ainda tem duas ligações boro-hidrogênio, eu posso ligar a mais dois alcenos para formar, então, a trialquilborana. Uma vez que você forma a trialquilborana, finalmente você pode fazer a segunda parte, que é jogar base, água oxigenada e água. Para então você transformar o boro, a borana, em um álcool primário aqui. Até aqui, posso cobrar alguma coisa. A partir daqui, que é o mecanismo, isso aqui começa a sair um pouco do alcance, do escopo da disciplina, que é um mecanismo muito punk. Mas não deixa de ser mecanismos de reações nucleófilo-eletrófilo, ácido base. A gente tem aqui uma espécie rica, boro. Boro, ele consegue receber par de elétrons, então o boro recebe, então ele é o pobre, está com 3 ligações, ele pode ficar com 4. Então recebeu. Agora o boro está negativo.
que vai acontecer aqui? Então, isso aqui é um ataque comum, nucleófilo e eletrófilo. Formou essa espécie. Ah, professor, por que você está reagindo, professor? Por que é esse OH aqui? Então, voltando, a segunda etapa é base água oxigenada. Água oxigenada em meio básico, você pode gerar uma base da água oxigenada, que é isso aqui, ó. É o ânion hidroperóxido. Esse ânion hidroperóxido vai atuar como nucleófilo e o boro aqui vai atuar como eletrófilo. Forma uma ligação. E aqui entra o lance maluco aqui da reação, que é uma migração, né, um rearranjo. Essa ligação carbono-boro se rompe para se ligar ao oxigênio. E isso aqui vira um grupo de saída. Então, por isso você precisa do hidroperóxido. Tá? Essa ligação oxigênio-oxigênio, vocês vão ver que é uma ligação relativamente fraca. Expulsei. O boro voltou a ficar neutro, só que eu liberei OH-. Rico ataca pobre de novo, forma essa espécie. E aí eu tenho uma quebra, uma cisão entre boro e oxigênio, tá? Forma um etóxido, um alcóxido, e esse alcóxido é protonado para, então, levar à formação do álcool e liberando OH- na reação. Não se preocupem com isso aqui não vai cair na prova, tá? Mas é só para mostrar como que aquela alquilborana vira um álcool primário, que é a maneira que a gente tem para fazer álcools primários a partir de alceno. Tudo bem? Vocês estão acordados? Lívia, pode ser uma normal, assim, vamos dizer assim, que o boro, ele faz essa adição aqui, como ele tem 3 hidrogênios ligados nele, esses 3 hidrogênios podem ser usados para adicionar em 3 moléculas de alceno. Então, para cada um BH3, você pode reagir com 3 alcenos, tá? Porque cada hidrogênio, um desses 3 vai se ligar a um alceno. Então, em termos de estequiometria, você pode reagir na proporção de 1 para 3. Você pode jogar 3 vezes mais de alceno para cada um de borano, tá? Tudo isso, pessoal, toda essa história aqui maluca que eu contei agora da borana, é para mostrar como que eu consigo fazer um álcool primário a partir de um alceno, porque se eu fizer nas condições mais fáceis, né, mais baratas, que é água e meio ácido, você vai gerar sempre o álcool secundário, o 2-propanol. Continuando as reações de adição, eu vou falar mais uns 20 minutos, tá, pessoal? Não vai ficar muito punk aqui. A gente viu lá atrás, então, adições de H+, seguida de adição de nucleófilo, seja X-, seja H2O, ou seja álcoois, né? Agora a gente vai usar uma molécula onde não temos um eletrófilo característico aqui, né? Porque essas moléculas são apolares, né? Mas mesmo assim a reação acontece. Para justificar isso, a gente tem que recorrer bastante à teoria de orbitais moleculares, tá? Mas eu não vou chegar nesse ponto. Mas o que a gente precisa observar aqui, que duplas ligações reagem na presença de halogênios moleculares, Br2, Cl2. O F2 e o I2 não vai muito bem, tá? O que vai bem é Br2 e Cl2. E aí você acaba gerando o dibrometos de alquila. Então, o nome genérico disso aqui é um dibrometo de propila, certo? 1,2-dibromo propano. E esse aqui seria 1,2-dicloro propano. Então, cada carbono da dupla vai receber um halogênio. Essa reação também tem um mecanismo bastante distinto. Como isso aqui não é polar, né? Não é tão polar, a gente pode tornar a polar usando aquela teoria de forças intermoleculares. A gente pode momentaneamente gerar um dipolo, por exemplo, não sei se vocês já viram falar da interação intermolecular do tipo dipolo induzido. O dipolo induzido ele é gerado quando você se aproxima com uma molécula que tem um par de elétrons a mais carregado, menos carregado. Então, esse dipolo pode ser gerado momentaneamente a partir da aproximação
da molécula do alceno. E aí o nucleófilo, par de elétrons π, rico. Isso aqui vai ser momentaneamente de polo instantâneo, né? A gente fala que é de polo induzido, momentâneo, instantâneo. Então, esse bromo vai ser momentaneamente positivo. Ele vai atacar o bromo e vai expulsar o outro na forma de brometo. Só que como o bromo tem pares de elétrons livres, desemparelhados, um desses pares aqui, como esse carbono, um deles vai ficar deficiente em elétrons, esse par de elétrons aqui já vai atacar o carbono. Então tem um mecanismo aqui de novo consertado. Mais ou menos consertado, né? Consertado seria aquele que não vai gerar carbocátion, tá? Mas vai gerar uma espécie que a gente chama de bromônio. Então, nesse vai e vem aqui dos elétrons, nessa dança dos elétrons, eu vou usar esse par de elétrons aqui para gerar uma sigma. Eu vou marcar de azul esses dois elétrons aqui, porque eu vou usar eles para formar uma sigma aqui, tá? Então, a direção aqui da seta, eu vou usar ele para formar uma ligação com esse outro carbono. Então, formei. Agora, no segundo momento, esse íon bromônio, ele vai ser atacado pelo esse brometo aqui que sobrou, que está aqui. Esses dois carbonos aqui, eles estão ligados a um átomo mais eletronegativo. Por mais que esse bromo seja positivo, o bromo é mais eletronegativo que o carbono sempre. Então, eu tenho duas opções, eu atacar aqui ou atacar aqui, tá? No slide, ele sugeriu atacar no carbono, não vai fazer diferença que a molécula é simétrica. Atacou aqui, quebro a ligação carbono-bromo, o carbono ficar com 5 ligações. E aí eu vou ter o 2 de brometano. Tá? Então, a diferença entre reagir com BR2 e HBr, por exemplo, no caso do BR2, eu vou formar esse íon bromônio, e no caso do HBr, eu gero carbocátion. Como eu formei um sistema cíclico, a gente precisa tomar cuidado, que agora, como não temos carbocátions, a estereoquímica dessa reação, isso aqui eu vou dar até um asterisco aqui, porque isso aqui cai muito em prova. É quando você faz essa reação no sistema cíclico. Então, eu vou colocar aqui o ciclo hexeno, no modo mais simples. Tá? Se você faz a adição de bromo molecular nele, certo? Eu vou gerar o bromônio. Só como fica um bromônio no sistema cíclico? Tá, vamos colocar o bromo aqui para cima para facilitar a visualização. Br-. Tá? Como o bromo, se você pensar o anel de 6, tá? Com a palma da minha mão, o bromônio é como se ele tivesse mais ou menos assim, tá? Ou para cima ou para baixo. Então, essa mão aqui, o meu punho é o bromo. O brometo que está sobrando ali, que vai atacar esse sistema, ele não tem como atacar por cima, porque eu tenho um bromo aqui. Então, a única maneira, se isso aqui for um bromo, ele vai atacar por baixo, onde está o bromônio. Tá? Então, essa seta aqui para baixo não é por acaso. Então, quando você tem um sistema cíclico, ele vai ter uma face preferencial para esse bromônio, o brometo atacar. Ele ataca por baixo e não consegue atacar por cima, tá? Então, quando ele ataca por baixo, por que eu estou fazendo esse detalhamento todo aqui? Porque o produto que vai dar, eu vou ter um bromo por baixo e um bromo apontando para cima. Então, a adição de Br2 em duplas, em sistemas cíclicos, eu sempre vou ter um bromo para cima e outro para baixo. Como chama essa relação aqui? Chama trans. Tá? Eu posso ter a formação do 1,2 de bromo cis? Pode, mas aí eu preciso de outra coisa para fazer isso. Tá? Aí fica curiosidade, quem quiser saber como que eu faço para ter o dibrometo cis. Aqui, mais para curiosidade também, uma outra reação de adição, só que agora é uma maneira rápida de você converter alcenos em epóxidos. Essa reação tem um nome de um cara que descobriu isso, mas não vou colocar aqui. E para você fazer isso, você precisa de um reagente um pouco inusitado, chamado peróxiácido. O que é um peróxiácido? Ácido carboxílico
é isso. Se você adicionar mais um oxigênio aqui, ele vira o que a gente vulgarmente chama de perácido. Tá? Que é esse daqui, com os 2 oxigênios. E os produtos da reação é como se o oxigênio ligado ao hidrogênio ou outro oxigênio inserisse na dupla ligação. Né? Eu tenho uma ligação π se transformando em 2 ligações sigma ao oxigênio. Como ele perde um oxigênio, o perácido vira um ácido carboxílico normal. Para quem tiver curiosidade de fazer isso no laboratório, existe um reagente que é relativamente barato, que a gente compra, que é o MCPBA. Ele é a abreviação de metacloro perbenzoico, né? O per é o de perácido, né? E o B é o de benzoico, que é esse sistema todo, e o A de ácido. Tá? É o reagente mais usado para fazer esse tipo de reação, de transformar alcenos em epóxidos. O mecanismo também não vou cobrar para vocês, é um mecanismo do tipo concertado. O que dificulta no mecanismo aqui é poder enxergar, é tentar observar que a gente vai lidar com oxigênio eletrofílico. A professor, o oxigênio ele é rico em elétrons, né? Ele é eletronegativo. Como que a gente pode ter um oxigênio eletrofílico? Pois é, tá? Isso que faz com que essa função orgânica aqui, o peroxidase, seja um pouquinho inusitada. Então, essa ligação oxigênio-oxigênio é um pouquinho fraca. O par de elétrons da dupla ataca o oxigênio, uma coisa não muito comum. E aí, como ele tem esse sistema todo aqui, você quebra a ligação, forma a dupla ataca o hidrogênio, e esse par de elétrons aqui acaba sendo usado para formar uma ligação com o carbono. Tá? Então, segundo os livros, eles falam que esse par de elétrons é o nucleófilo, e o oxigênio é o eletrófilo que vai receber o par de elétrons da dupla. Então, não tem outra maneira de explicar isso. De novo, isso aqui vai ser, não vou cobrar para vocês, tá? É só por curiosidade. Só para que serve epóxidos? Então, existe uma indústria gigantesca aqui na região do ABC. Tem uma empresa chamada Oxiteno, tá? Acho que fica em Mauá, fica na região para baixo lá de Mauá. Eles têm uma planta industrial que converte etileno, né, que é o alceno mais simples, em óxido de etileno, tá? Que é esse trem aqui. É o epóxido mais simples. Eles produzem toneladas por ano. Eu não sei se vai por esse método aqui, tá? Eu provavelmente não usa esse reagente não, porque escala industrial você precisa de coisas mais baratas. Mas eles têm uma produção gigantesca de óxido de etileno. Isso aqui tem diversas aplicações. Adesivos, resinas, indústria de plásticos deve usar muito, tá? E assim vai. Tem várias aplicações. Esse aqui também é uma outra reação bastante específica. É uma reação que se chama ozonólise. Também aqui é mais para curiosidade, tá? Porque isso aqui vocês podem ter possibilidade de ver isso na próxima disciplina de orgânica, que prosseguir o curso de química. Consiste em você transformar uma dupla. É como se você fizesse, em termos de equação, né? É como se você quebrasse a dupla e colocasse oxigênio em cada ponta da dupla. Então, você quebra a dupla ligação e cada pedacinho da dupla você insere um oxigênio e você vai ter, então, dois compostos carbonílicos como produto. Aqui tem um exemplo da reação de ozonólise. Você precisa de ozônio a menos 78 graus. Ele quebra a dupla ligação e aí você gera os dois compostos carbonílicos separados. Então, você quebra aqui e você adiciona oxigênios, você vai ter dois produtos Isso aqui não é bem uma reação de adição, né? Você tem uma reação de quebra, né? De decomposição, praticamente, quase. O mecanismo também, não vou me ater a discutir o mecanismo dessa reação. Isso aqui é mais para curiosidade. Você tem a participação do ozônio, propriamente dito, e a reação de adição do ozônio à dupla ligação, ele segue mais ou menos o que a gente viu lá atrás da epoxidação.
Então, vai ter um oxigênio que vai ser mais eletrofílico e vai ter um oxigênio mais nucleofílico aqui. Tá? O oxigênio mais nucleofílico aqui é com a carga negativa, vai fazer uma ligação. Essa ligação vai atacar o oxigênio mais eficiente em elétrons, né? E aí vai formar essa espécie, que depois se rearranja para gerar o ozoneto. E aí o ozoneto quebra para gerar aqueles dois produtos, tá? Então não é uma reação papum, quebrou, formou. Então você tem pelo menos a formação de 1, 2 intermediários nessa reação. Então a gente viu diversas reações de adição, HX, H+ e água, H+ álcoois, X2, que foi o Br2Cl2. Também podemos adicionar H2, só que aqui o HH, essa ligação, apesar de essa ligação não é tão reativa também. Então você precisa de catalisador de paládio em carvão, né, suportado em carvão. O paládio puro ele é muito caro. Então geralmente ele vem dopado a gente compra o carvão dopado de paládio, né? E esse paládio é que faz a reação de adição acontecer. Ele atua como catalisador da reação. Essa reação de adição de H2 é a maneira mais simples de você transformar o alceno no alcano. Em termos de mecanismo, é também um mecanismo muito particular. Ela não envolve nucleófilo ou eletrófilo por conta da presença do catalisador. O catalisador ele tem o papel de tornar a reação mais rápida, mas ao mesmo tempo ele tem o papel de aproximar os reagentes para a reação acontecer. Então aqui eu tenho as moléculas de hidrogênio, que eles vão ser absorvidos na superfície do catalisador, interage com o metal. Essas bolinhas em verde aqui são todos os átomos de paládio, né? Então é um processo que ocorre entre um gás e um sólido de um catalisador. Então, esse gás vai se absorver no catalisador de forma química, e aí tem a aproximação do substrato que vai sofrer a reação de adição, onde cada átomo de hidrogênio vai ser inserido na dupla. Essa dupla aqui, nesse exemplo, está simbolizado pelo orbital molecular π, tá? Na forma de orbitais. E aí, os hidrogênios entram aqui. Você vê que não tem setas, né? Então, ainda o mecanismo não é tão muito claro, né? É difícil de enxergar isso. Mas isso aqui seria uma proposta de como que a reação está acontecendo. Em resumo, enfim, o que a gente precisa entender aqui é que a dupla, há uma absorção do gás na superfície do catalisador, isso é observado. O alceno se aproxima na superfície do catalisador e a ligação π é substituída por duas ligações sigma-CH. Por fim, pessoal, tem as reações dos alcinos. Essas reações dos alcinos, na verdade, alcenos tem zilhões de reações, tá, pessoal? Mas eu vou pular, eu vou direto para os alcinos. E as reações de alcinos, eles têm algumas reações que são muito parecidas com as reações de alcenos. Por isso que eu estou meio que em forma de resumo aqui, tá? O detalhe é que quando você tem uma tripla, toda tripla ligação são duas ligações π e uma sigma, né? Então, essas ligações π podem reagir duas vezes. Óbvio, se você jogar só um de HX para um de alcino, você vai ter essa espécie aqui. Então, para você adicionar duas vezes, você precisa jogar um excesso do HX. Mesma coisa aqui. Se você jogar um excesso de Cl2, você vai adicionar uma vez. A gente ainda tem uma ligação π ainda para sofrer reação de adição. Estou jogando uma segunda vez de cloro aqui, né? A gente vai fazer uma segunda adição de Cl2 e aí você vai ter um tetracloreto de alquilo. De maneira análoga com bromo, você vai ter um tetrabrometo de alquilo. Existem alguns solventes, principalmente de cloretos, tetracloretos, tetrabrometos. Tetrabrometos já não são solventes, já são quase sólidos, tá? Mas os tetracloretos ainda são alguns são gases, outros são líquidos.
mas esses são solventes bastante polares e tem algumas aplicações bem específicas. A adição de água em meio ácido de alcinos, ele também é um pouquinho diferente. Lá atrás, em alcenos, a gente levava álcoois, certo? Só que quando você tem um alcino, você vai levar um álcool com dupla. E essas, provavelmente vocês nunca devem ter visto um álcool com dupla, tá? Esse álcool com dupla tem uma função chamada enol, e esse enol ele tem um tempo de vida muito curto, porque ele se transforma, vai, em cetonas. Tá? É um equilíbrio químico chamado equilíbrio cetenólico. Isso aqui é, de novo, MRO, por isso que eu estou falando muito rápido esse finalzinho. Dá para fazer hidroboração. A hidroboração vai levar ao álcool menos substituído, na verdade que vai ser um enol menos substituído. Quando você tem um enol, um carbono ligado ao hidrogênio, você vai acabar se convertendo a aldeído. Então a diferença aqui é o grau. Em vez de levar álcoois, eu vou levar acetonas ou aldeídos. Pessoal, vou parar aqui porque eu acho que eu estou falando muito. Já estou falando 1h30 sem parar. Eu vou continuar a aula que vem daqui, terminando essa parte de alcinos, e aí depois começando a falar um pouco das reações radicalares. E aí merece também uma aula só para falar das reações radicalares, tá, pessoal? Então, eu vou parar ainda nesse meio do caminho dos alcinos, e na quinta-feira eu continuo relembrando que a gente viu de alcinos, de alcenos, terminar essa parte de alcinos e comentar um pouco das reações dos alcanos, que são as reações radicalares. Tá bom, pessoal? Dúvidas?